E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a oração. Como Yeshua orava. Será que ele orava em padrões diferentes daquele do contexto judaico? Usaremos para isso o livro O Judaísmo de Jesus, de Mário Sabán. Continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Ahavat Chesed. Nossa sinagoga fica aqui em Curitiba, no Paraná, e caso você queira nos visitar, será sempre muito bem-vindo. De qualquer forma, nós já agradecemos a você por acompanhar os nossos vídeos no canal da internet, e isso facilita para que você, mesmo longe de Curitiba, mesmo longe fisicamente, possa estar junto conosco, rezando, aprendendo e buscando a presença do Deus de Israel. Hoje nós vamos retomar as aulas sobre o judaísmo de Jesus e vamos falar sobre um tema muito relevante, que é a oração. Será que Jesus rezava, orava segundo os costumes judaicos? Ou será que ele estabeleceu uma nova forma de orar? Muitos dentro do cristianismo advogam que Jesus ele criou ou estabeleceu uma nova forma de orar, diferente daquela que era a oração padrão dos judeus. Mas será isto mesmo? Pegamos aqui então o nosso livro, O Judaísmo de Jesus, de Mário Sabán. Se você quiser, você pode adquirir nos vários sites da internet. Esse não é um livro em português, esse é um livro em espanhol. Mas ainda assim, se você aprende, se você tem condição de ler o livro em espanhol, vale muito a pena. Você pode comprar no site da Amazon, você pode comprar no site do próprio Mário Sabán para aprender. É importante salientar que existe um livro de igual nome, mas em português. Esse livro não é o do Mário Sabán. Eu não conheço esse livro, mas se você comprar e depois falar, comprei o livro, não era isso que tinha, então saiba disso, tá? Saiba desse detalhe. Vamos então ao capítulo 24 do livro, estamos chegando ao final de nossa playlist sobre o judaísmo de Jesus. Em seu capítulo 24, ele trata aqui das formas de oração, das formas de reza no judaísmo e em Yeshua. Cada vez se reconhece mais que o cristianismo estava como em sua própria casa dentro do judaísmo e que os ensinamentos de Yeshua permaneciam ininteligíveis se privasse deles o seu fundo histórico. Então, muitas vezes as pessoas tentam desconectar a figura de Jesus, ou a figura de Yeshua, melhor dizendo, do judaísmo. Se você desconectar a figura do contexto original judaico, você vai ficar sem compreender quais eram os reais conceitos por trás daquilo que Yeshua ensinava. E Yaakov Posen, rabino de Zurique, na Suíça, dizia isso. E dizia mais: Jesus, longe de ser um inimigo dos fariseus, era um rabino cuja ideologia era afim à linha farisaica. Quer dizer, Yeshua tinha um ensino muito alinhado com o pensamento farisaico. E a gente tem visto ao longo dessa playlist que vários rabinos de várias épocas mostram em seus conceitos que Yeshua era um rabino fariseu. Vamos aprender um pouco mais então sobre a oração. Há uma conexão profunda entre as formas de oração do judaísmo e o tipo de reza de Yeshua. No Tratado de Pirkei Avot, nós temos um texto que faz referência à oração de forma solitária, sozinho, que citarei, mas que coincide também com as palavras de Yeshua. Em segundo aspecto, dentro da Bíblia judaica, podemos encontrar recomendações para a oração noturna que Yeshua utiliza antes de ser capturado no jardim do Getsêmani, o qual nos indica que a tradição hebraica da oração noturna parece habitual em Yeshua, tanto como a todo judeu. Ensinamentos do judaísmo. Vamos ver o que nos diz o Salmo 119, versículo 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Quando o salmista diz, lembro-me, Senhor, do teu nome, significa, obviamente,
que ele orava a Deus durante a noite. Um pouco mais adiante, no mesmo Salmo 119, versículo 62, nós temos escrito assim: Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. A oração noturna de Jesus no Getsêmani se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 26, no Evangelho de Marcos capítulo 14 e no Evangelho de Lucas capítulo 22. É interessante citar outro momento em que Jesus, segundo as prescrições do judaísmo contidas no Salmo 119, reza a oração noturna a Deus. O que faz o Rabino Yeshua então? Vamos ler primeiramente então Mateus capítulo 26, apenas os versículos 40 ao 44, quando Yeshua, ali no Getsêmani, em seu momento de sofrimento, está junto com os seus discípulos. E era noite, claro. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Veja o que o texto diz: porque os seus olhos estavam pesados de sono. Já era tarde da noite. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então a gente vê aqui que Yeshua orou de noite. Agora o outro texto citado aqui pelo Mário Saban é o de Lucas capítulo 6, versículo 12, que nos diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Yeshua então passa a noite inteira orando a Deus. Será que isso era novo? Será que no judaísmo não tinha isso? O que está realizando o Rabino Yeshua em Lucas capítulo 6, versículo 12? Não é por acaso o cumprimento da prescrição do Salmo 119? Quando diz: Levanto-me à meia-noite para te dar graça por causa dos teus retos juízos? Quando o judeu deseja rezar pela noite, deve remeter-se ao Salmo 119, versículos 55 até o 62. E quando um cristão reza durante a noite, é porque Jesus orava durante a noite. Não. Quando um cristão reza pela noite, ele se remete à oração noturna de Yeshua, sim, mas essa oração não é nem mais nem menos que a utilização, por parte de Yeshua, de uma antiga tradição do judaísmo, a oração noturna. Fica, pois, estabelecido definitivamente a conexão entre a reza noturna do judaísmo e a reza noturna de Yeshua, enquanto observante fiel do judaísmo que ele era. Então, quando as pessoas tentam desconectar Yeshua do judaísmo, desconectam de suas próprias tradições. Era hábito dentro do povo de Israel orar durante a noite. Muitos outros textos bíblicos dos patriarcas de Davi mostram os servos do Eterno orando de noite, de madrugada. Agora, vamos estudar a tradição oral do judaísmo, contida no Tratado de Pirkei Avot, e a recomendação que faz Yeshua para a oração de forma sozinha. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aqui cabe uma reflexão. Aqui o texto fala assim: não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Muitos acham que orar em pé está errado, que Jesus criticou orar em pé. Na verdade, não é isso que ele está falando. Ele
ele está falando daqueles que oram em pé nas sinagogas com o fim de serem vistos, não sobre o orar em pé. Até porque na parábola do fariseu e publicano, o fariseu orava em pé, mas o publicano também orava em pé. O publicano, estando de pé, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele desceu justificado. Não é a posição física que você ora que vai fazer a diferença, mas a postura na sua mente. Eu quero orar para que as pessoas vejam, então eu oro em pé nas praças, em voz alta para todo mundo ver. Eu oro na sinagoga em pé, como todo mundo ora em pé na sinagoga, mas eu oro para chamar a atenção. Esse é o propósito. E esse é o propósito que Yeshua criticava, não o orar em pé. Vamos ver agora o ensinamento do judaísmo? Reza sempre com humildade e consciência pura. Isso está lá em Evamot, no Tratado Talmúdico 108. É interessante demonstrar que para Yeshua, como bom rabino judeu, a relação entre o homem e Deus não tem intermediários. Qualquer forma de intermediação posterior vai contra essas palavras de Yeshua. Intermediação posterior aqui não está falando de orar nos méritos do rabino, mas você orar pelo rabino, através dele. Tá? Então, pedir que o rabino ore por você. Não. O que Yeshua falava aqui era de você orar a Deus, você mesmo buscar a Deus. Você mesmo dê a sua conexão com Deus. Quando nós falamos de um intermediário, biblicamente a gente vê Moshe como intermediário. Quando os filhos de Israel disseram para ele lá na Torá: fala tu com Deus e nós ouviremos você. Mas que Deus não fale direto conosco, senão a gente morre. Ali o povo de Israel fez de Moshe o seu intermediário. E nós podemos ver isso ao longo dos vários séculos, quando transferia-se a responsabilidade espiritual das vidas pessoais para o sacerdote. E não é esse o propósito. Nós podemos orar em nome do Mashiach, mas a responsabilidade da oração e de uma vida de Torá cabe a cada um de nós. Vamos lá. Não consideres a tua oração como um dever, mas como uma súplica sincera. Talmud no Tratado de Sotá 32. Essa mesma palavra, esse mesmo ensinamento, a gente pode encontrar também no Tratado Talmúdico de Pirkei Avot. E se você nunca viu falar, mas quer ter acesso ao Tratado Talmúdico do Pirkei Avot, você pode adquirir no Sidur, no Sidur completo aqui da editora Sefer. Você pode adquirir aí com o Yaakov, da Kol Yaakov Sefari. No Sidur, ali contempla, dentre as orações judaicas, do Shaharit, a oração da manhã, da Minha, a oração da tarde, do Arvit, a oração da noite, as orações do Shabat, as orações das festas. Temos também ali, contemplado no Sidur, o Tratado Talmúdico de Pirkei Avot. E no capítulo 2, a Mishnah de número 18, Rabi Simeão dizia assim: não deixes de dizer o Shema e as tuas orações. Quando rezares, não o faças simplesmente como um hábito, mas sim como uma súplica humilde ao Criador, conforme se diz: Ele, pois, é clemente e misericordioso, tardio à cólera, cheio de graça e benevolente. Não te consideres ímpio ante ti próprio. Então, Rabi Simeão, ele nos mostra que aquele que ora apenas por um hábito, acreditando que Deus não vai ouvi-lo, então isso faz apenas por hábito, por costume, ele acaba se tornando um ímpio diante dos seus próprios olhos. E no Tratado de Sotá, não consideres a tua oração como um dever, mas uma súplica sincera ao Criador. Mesmo retratado aqui no Pirkei Avot. No Tratado de Shabat 130 está escrito assim: o valor das palavras pronunciadas com os lábios é determinado pela devoção do coração. Agora vamos ver na Bíblia, já que muitos não conhecem o Talmud, nunca leram o Talmud. Então primeiro convém explicar. O Talmud é dividido entre Mishnah e Gemara,
A Mishnah é a lei oral, tá? Então, quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele recebeu de Deus ali também uma série de mandamentos, uma série de prescrições. E aí ele transmitiu esses mandamentos, essas tradições a Josué, Josué aos anciãos, à grande assembleia e a todo o povo de Israel. E ali, mais ou menos no século II da nossa era, com a diáspora do povo de Israel, os rabinos decidiram então escrever a lei oral, a tradição oral do povo de Israel, que resultou naquilo que hoje chamamos de Talmud. Mas, se você não aceitar as palavras do Talmud, não só a escritura, como muitos dizem, então vamos ler Daniel capítulo 6. Olha o que nos diz Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqui a gente aprende algumas coisas. Primeiro, Daniel orava sozinho na sua casa. Segundo, Daniel orava na direção de Jerusalém. Então ele se voltava para a direção de Jerusalém. Isso continua sendo um costume para o povo de Israel. Muitas das nossas orações na sinagoga, nós nos voltamos para Jerusalém, como que buscando a santidade de Deus. Outra coisa, Daniel orava 3 vezes ao dia, como Shaharit, Minha e Arvit, as 3 orações principais da fé judaica. E aqui o texto fala que Daniel orava de joelhos. Esse era o costume dele. Capítulo 9 de Daniel agora, versículo 3 e 4, fala assim: Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, o que esse texto nos revela? Que Daniel tinha o hábito de orar, a gente já viu, mas agora a gente vê que Daniel tinha o hábito de orar sozinho. Nesse momento aqui especificamente, ele orou a Deus com súplicas. Por quê? Porque foi revelado a ele os 70 anos do cativeiro na Babilônia. E aí Daniel ora a Deus com súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas, mas ele fazia isso sozinho, trancado na sua casa. E por que nós estamos frisando isso? Bom, voltando ao livro de Mário Sabã, nós temos a forma de orar privada de Yeshua aparece também dentro da tradição oral do judaísmo, como uma modalidade permitida. Pois bem, para sustentar uma congregação, se deve intentar o agrupamento de várias pessoas através do ritual da oração. Então sabemos que qualquer sinagoga funciona baseado no grupo mínimo de 10 homens, que é chamado em hebraico de minyan, o quórum mínimo na sinagoga. Então, para tirar a Torá da arca, para fazer algumas das orações, precisa ter minimamente 10 homens na sinagoga. E aí, isso passa a ser criticado por muitas pessoas. Não, Jesus orava sozinho. Não, Jesus ensinou que a gente pode orar sozinho de noite. Jesus ensinou, esse negócio de ter 10 homens não faz sentido. Não é bem assim, né? A gente vê que a tradição mostra que, além do minyan, além do quórum mínimo nas sinagogas, você pode e deve fazer as suas orações sozinho. Aliás, a prática da oração sozinha é muito incentivada no segmento judaico através da Hitbodedut, que é a oração solitária, a oração quando nós vamos às montanhas, como Yeshua foi ao monte para orar. Então, essa oração é chamada de Hitbodedut. Ainda que Yeshua aconselhe a oração privada frente à oração pública, o cristianismo posterior teve que necessariamente estabelecer orações públicas para organizar as suas próprias congregações. O cristianismo posterior, à semelhança do judaísmo, se viu obrigado
a continuar com as rezas públicas, permitindo, se a pessoa o desejasse, a existência das rezas privadas. O que Jesus ataca não é a oração pública, mas a necessidade humana da ostentação, a necessidade de ser visto por outros homens e de não concentrar-se na verdadeira relação do homem com Deus. Esse ataque de Yeshua aos judeus formalistas, vamos dizer assim, que queriam cumprir as formas exteriores, estaria vigente na atualidade contra todos os formalistas de todas as religiões, inclusive no meio cristão. Então, muitas pessoas, elas vão lá na igreja e elas só oram no templo, na hora do culto. Elas não cultivam uma relação de intimidade com Deus através da prece. E isso é um erro que Yeshua criticava na sua época também. Tá? Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta para continuar esse relevante assunto da oração que Yeshua praticava, se ela estava dentro do contexto judaico ou não. Continue conosco. Olá, Shalom! Hoje eu tenho uma novidade para você. Atendendo a pedidos, agora a Bat Meller terá também disponível alguns itens judaicos. Castiçais de Shabat, Menorá, Hanukkah, entre outros utensílios que você pode usar na sua casa para embelezar as mitzvot. Se você é como eu, que gosta de embelezar a mitzvah, que tal deixar a sua mesa de Shabbat bem linda com algumas das nossas opções de castiçais? Em prata e dourado. Estes são alguns dos castiçais que nós temos disponível no momento. Entre em contato conosco e faça a sua encomenda do produto que mais lhe agradar. E que tal essa Hanukkah linda para embelezar a sua festa de Hanukkah? Todos os produtos têm a qualidade Bat Meller que você merece. Entre em contato e faça sua encomenda. Retomando então o nosso estudo de hoje, abordando a forma de oração ensinada por Yeshua ou praticada por ele em concordância com a fé judaica, com as tradições judaicas, baseados nos ensinos de Mário Sabana aqui no livro O Judaísmo de Jesus, na página 618, continuamos dizendo que qualquer judeu atual pode compreender a crítica interna que Yeshua realiza contra aqueles que queriam fazer-se ver pelos outros dentro da sinagoga. Entretanto, o Rabino Yeshua não pretende fundar outra religião fora da sinagoga. O que ele quer então? Ele quer que os judeus cumpram, ou seja, que nós cumpramos com o objetivo central da tefilá, da oração, que é a relação espiritual com Deus, e não a ostentação exterior de assistir à reza na sinagoga para ser visto pelos outros. Muitas pessoas vão à sinagoga preocupados com a sua vestimenta, com a sua aparência, apenas pelo fato de serem vistos pelos outros. Yeshua, como bom judeu, deseja a observância plena da Torá e ataca a soberba exterior
dos que querem ou pretendem viver da ostentação. Yeshua entende que um pilar central da ética judaica é a luta contra a soberba do homem. Como fiel rabino observante, Yeshua eleva, pois, à melhor conclusão sobre a forma de reza. Se queres, podes rezar a Deus de forma sozinho. Não é necessário que alguém te ouça quando você ore, nem que te veja o resto da congregação. A oração a Deus, dentro do judaísmo, não necessita de muita gente. Uma só pessoa pode orar a Deus no silêncio de seu coração. Então, será que existe algum exemplo de oração que a pessoa fez sozinho e Deus ouviu? Bom, claro que tem, né? Claro que tem. Nós temos exemplos, por exemplo, com Davi. Nós temos citados aqui por Mário Saban um exemplo muito comum que, aliás, deu origem à principal oração judaica, tá? Amidá, por exemplo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 15. O ensino judaico, a oração da Amidá, é baseada na oração de Ana, mãe do profeta Samuel. Vamos ler o que diz o texto. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, veja, a oração de Ana foi uma oração demorada, não é uma oração de 30 segundos. Ela estava sozinha, orando em pé, chorando diante de Deus, e ela demorou nessa oração. Demorando-se Ana no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ana não precisou do espetáculo de orar gritando, de falar língua estranha, de chamar a atenção dos outros. Não, ela orou apenas movendo os lábios. E por isso Eli achou que ela estava bêbada. Então Eli lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Esse é o espírito da oração que Yeshua quer. Esse é o espírito da oração que ele quer para os seus discípulos. Esse é o espírito da oração judaica da Amidá. Quando nós em pé, em voz baixa, silenciosamente, oramos a Deus colocando o nosso coração diante do Eterno. O que nos ensina a oração de Ana, mãe do profeta Samuel, para o judaísmo? A oração judaica de Ana constitui a reza de forma solitária do coração. O sacerdote Eli crê que ela está bêbada, porque move os lábios, mas não se ouve a sua voz. Ela estava orando de forma sozinha a Deus e não necessitava que ninguém lhe ouvisse. Não esperava que outra pessoa a escutasse, mas somente Deus. Ana lhe pede a Deus para ter um filho, de forma solitária no seu coração. E todo judeu aprende, através da leitura do primeiro capítulo do livro de Samuel, que pode orar a Deus de forma individual e em voz baixa, dentro dos seus pensamentos. Yeshua, como bom judeu, conhecia perfeitamente essa possibilidade. Ele tinha como modelo de oração a Deus o modelo de Ana,
e assim nos ensina a orar. Quando Yeshua, lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, vamos ler de novo? Mateus 6, versículos 5 e 6. Quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Quando Yeshua diz a cada judeu que pode rezar em secreto na sua relação com Deus, ele não está violando a Torá e nem superando a Torá, mas está aplicando literalmente dos exemplos do judaísmo. A forma de reza do profeta Daniel e a forma de oração de Ana, mãe do profeta Samuel, representam isso. Yeshua, como bom rabino, tem em sua mente estes modelos de oração solitária. Você já experimentou orar a Deus de maneira solitária? Sozinho, no seu quarto, com a porta fechada? Se você já fez isso, você já deve ter percebido que ali você não está preocupado com quais palavras vai usar, com palavras bonitas. Você não está preocupado se tem alguém escutando ou não. É apenas você e Deus. Essa é a oração de Ana. Essa é a oração de Daniel. Essa é a oração de Yeshua. Ele não inventou nada novo, mas apenas algo que era recorrente dentro da fé judaica. Um judeu, quando deseja orar de maneira solitária a Deus, pode seguir o modelo de Ana, a mãe de Samuel, ou mesmo o modelo do profeta judeu Daniel. Quando Yeshua recomenda aos seus ouvintes hebreus a oração solitária, ele faz seguindo as pautas essenciais destes dois tipos de reza. Nem Ana e nem o profeta Daniel pretendiam mostrar-se socialmente aos demais judeus durante a reza, mas eles queriam ser escutados por Deus. Esta é a verdadeira atitude de conexão com Deus. Não se deve ir rezar na sinagoga apenas para ser visto pelos outros, como uma fonte exterior de ostentação de piedade, porque isso constitui uma verdadeira desconexão espiritual com Deus. O contato direto com Deus se realiza durante a reza individual, na maneira solitária do coração, como Ana, ou na maneira solitária de uma habitação, como Daniel. O rabino Yeshua e o profeta Daniel oraram de forma muito similar, mas não é através da soberba de mostrar exteriormente perante a sociedade que estamos rezando. O Tratado de Pirkei Avot menciona a importância da reza pessoal em um de seus ensinamentos, que coincide com o valor que lhe outorga Yeshua a reza individual. O que nos diz o Tratado de Pirkei Avot, então? Pirkei Avot, capítulo 3, a Mishnah de número 7. Rabi Alafta, filho de Dossá, de Kefar Hananiah, ele dizia: 10 homens reunidos e ocupados no estudo da lei divina têm a presença divina entre eles, conforme se diz: Deus reside nas assembleias divinas. O mesmo acontece se forem 5. O seu ajuntamento sobre a terra o cimentou. O mesmo acontece sendo 3, como se lê: Deus entre juízes julga. O mesmo acontece sendo ainda 2, conforme se lê: assim falaram os tementes ao Eterno, um para o seu companheiro, e escutou o Eterno e ouviu. E finalmente, o mesmo acontece. O que é o mesmo? Deus está presente. E finalmente o mesmo se verifica, sendo só um, conforme se lê: em todos os lugares em que se invoque o meu nome, virei para ti e te abençoarei. A Brit Hadashah também fala disso: quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Ali, ainda que seja uma menção a Yeshua, mas isso mostra a conexão com Deus. A conexão com Deus. O quanto a gente pode estar
conectado com Deus, seja tendo 10 pessoas na sinagoga, pelo menos 10, né, no minyan, seja 5, seja 3, seja 2, ou orando sozinho. O que vale é a nossa busca pela presença de Deus. A forma de orar de Yeshua não é, pois, original, mas uma das opções possíveis que já possuía o judaísmo fazia muitos séculos. Não podemos afirmar que exista na reza individual de Yeshua uma originalidade. Tanto a tradição oral do judaísmo contida no Pirkei Avot, como a oração solitária de Ana, como o modelo do profeta Daniel, demonstram o que predicou ou que pregou Yeshua com relação à forma de reza, individual e em segredo. Já existia isso dentro do judaísmo. O judaísmo de Yeshua, pois, está em conexão completa com o judaísmo na sua totalidade. Embora, existe ainda um comentário aqui dizendo que o cristianismo posterior, para diferenciar-se do judaísmo, declarou que no judaísmo sempre foi exigido um minyan, a reunião de 10 homens. Isto é falso, como a gente acabou de ver. Para o judaísmo antigo, a oração individual é válida. A oração de Ana, por exemplo. Por essa razão, Yeshua interpreta como uma das melhores formas de oração a oração em segredo. Quando o judaísmo se expandiu fora da Judéia, na direção dos centros de diáspora, que se estabeleceu o mínimo de 10 homens para conter a assimilação. Com isto, se garantia a continuidade religiosa do judaísmo, porque nas cidades com 10 judeus existia um mínimo de sobrevivência juntos, aquela comunidade. Na realidade, o minyan é uma forma de organização sinagogal, cujo objetivo foi a supervivência do judaísmo em tempos difíceis e em sociedades majoritariamente não judaicas. Quando a igreja cristã se organizou como uma instituição, também exigiu a seus fiéis a assistência à missa aos domingos, para construir as diferentes congregações religiosas. E a oração individual que propugnou Yeshua não foi estimulada. Ademais, a oração individual que Yeshua propõe é tipicamente judaica, porque não necessita de intermediários. Quando a Igreja Católica estabeleceu a intermediação do sacerdócio entre Deus e os homens, com mais razão, não se alentou a oração de forma individual. Então, quando estabeleceu que para que você tivesse o perdão do pecado, você tinha que ir a um padre e confessar os pecados, estabeleceu-se que o padre seria o seu intermediário. Então não é isso, né? E por conta disso, a própria igreja desestimulou que as pessoas fizessem orações individuais em casa. Então veja bem, a oração ensinada por Yeshua, ela está em completa conexão com a oração judaica. E que a cada dia a gente possa orar de forma sincera, com o coração completo na presença de Deus, com inteireza de coração. O coração contrito não o rejeitará, diz o Senhor. Que Deus possa te permitir a oportunidade de buscar a Ele com sinceridade, com kavaná, com devoção, e permitir também que você possa sentir que a sua prece é aceita, tal qual a oração de Ana, tal qual a oração de Daniel e tal qual a oração de Yeshua, o Mashiach de Israel. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like, de compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com amigos, para que eles também possam buscar essa conexão com Deus através da prece. E se você quiser assistir aos demais vídeos da playlist do Judaísmo de Jesus, fique à vontade, no finalzinho do vídeo você vai ver aqui e você pode clicar e assistir todos os vídeos da série do Judaísmo de Jesus baseados no livro O Judaísmo de Jesus, de Mário Sabano. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que Deus permita que nós mantenhamos sempre a nossa conexão com o Eterno através da prece. Até a próxima, Shalom. Tchau.